Agora temos a seguinte situação. Temos dois números na forma polar. Vou colocar aqui Z1 é igual a 20, fase 45 graus. E eu vou pôr Z2 aqui, 30, fase 60 graus. Eu preciso fazer a soma agora desses dois números complexos, Z1 e Z2. Só que existe um porém, esses números complexos estão agora na sua forma polar. Para que façamos a soma, o que é necessário fazer? Passar esses números que estão na forma polar para a forma cartesiana, e é o trabalho que nós vamos fazer agora, certo? Então, para que passemos esses números que estão agora na forma polar para a cartesiana, nós vamos lembrar de um detalhamento aqui, né? Ó, vou pegar o eixo aqui, já são 4 da manhã, e vou colocar lá 45 graus, bem no meio aqui de 90. Então o Z1 é 20, fase 45 graus. O que isso representa para nós? Que o módulo aqui é 20. E o ângulo é 45. O que nós temos que determinar aí agora? Agora nós temos que determinar que este lado, que é o lado do eixo e dos imaginários, é o lado B. E esse lado aqui é o lado dos números reais, é o lado A. O que a gente tem que fazer na realidade? Achar esse valor aqui em cartesiano. E esse aqui também em cartesiano. Tá certo? Então, para que façamos isso, o que nós vamos ter que lembrar? Das regras trigonométricas básicas aí, né? Então, lembrando-se das regras trigonométricas básicas, o que nós vamos ter? Olha lá, esse cara, né, esse lado maior é a nossa hipotenusa. Nós temos aqui o ângulo, né, e aqui dois catetos e o ângulo 90 graus. Nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente, tá certo? Então eu quero achar esse lado, e esse lado é o meu cateto adjacente. E eu quero achar esse lado aqui também, só que esse meu lado é o cateto oposto, né? Então, para que eu trabalhe com cateto oposto, eu posso ter essa fórmula. Seno de alfa é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Eu acho esse lado. E para achar esse lado aqui, eu tenho que cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Dessa maneira eu acho esse lado e esse, que são os lados que a gente precisa, né? Então vamos lá. Vou achar esse lado aqui primeiro, com esses valores. Seno de alfa é igual cateto oposto. Cateto oposto é o termo imaginário que eu quero achar. E o termo imaginário é o valor de B. Então, B dividido por hipotenusa. Hipotenusa é o valor de 20.
O ângulo alfa aqui é 45. Então vamos lá. Seno de 45 graus é igual a B sobre 20. Quem que vai ser B? O 20 está dividindo, passa multiplicando. Então B vai ser igual a 20 vezes seno de 45 graus. Tá certo? Então a gente vai na calculadora. Seno de 45 graus é 0,707 vezes 20. Achamos aí que o B tem valor de 14,14. Então esse lado B, que é o cateto oposto, que é esse aqui, é o 14,14. Tá certo? E o lado A? Como que vamos achar o cateto adjacente para o lado A, né? Então a gente vai ter que fazer a seguinte situação. Bem, a fórmula é essa daqui, né? Cosseno de alfa. O alfa vale 45. Então, o cosseno de 45 graus é igual cateto adjacente. Cateto adjacente é o A que está no eixo dos reais, que eu quero achar. Então é o A. Hipotenusa. Hipotenusa é o valor de 20. É 20. Então eu quero achar o A. Esse 20 que divide, ele passa para o outro lado multiplicando, né? Ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então o A vai ficar 20 que multiplica o cosseno de 45 graus, certo? Usando-se a calculadora, cosseno de 45 é 0,707 vezes 20 também vai dar 14,14. Então o A aqui vai dar 14,14 e o B também. Então esse valor aqui, né, que está na fórmula polar, a gente vai representar número complexo Z1 vai ser igual a 14,14 mais J 14,14. Então, desta maneira nós conseguimos, né, passar o número da forma polar para a forma cartesiana. Se você fizer isso com Z2, daí o cálculo de soma já foi explicado, é mais fácil. Bem, de tudo isso que foi feito, né, o que a gente pode estar pensando? Que pode existir uma fórmula geral, né, para que nós achemos, né, esse valor da forma cartesiana para a forma polar. Então deve existir aí uma equação geral, né? Tá certo? Então se a gente pensar, né, puxa vida, o que nós tivemos aqui, né? Cateto oposto, hipotenusa, né, o seno, né, para achar o B e para achar o A, né? Tudo bem? Então teria-se como aí, né, a gente tá achando esses valores, né? Sempre vai ter essas fórmulas aí que a gente está trabalhando, tudo bem? Então vou encerrar por aqui, né? Nós já sabemos passar de polar para cartesiano e cartesiano para polar, né? E agora é só trabalharmos com os exercícios que serão propostos.
Tudo bem, pessoal? Então, dessa maneira, eu encerro a explicação básica sobre números complexos, com multiplicação, divisão, soma e subtração, e como passar de polar para cartesiano e de cartesiano para polar, ok? Um bom dia a todos vocês.